Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso grupo. Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, deixe seu comentário aqui embaixo o que você tem achado das aulas, o que você tem achado das posições, se a explicação está clara, se vocês estão conseguindo acompanhar e pode deixar suas críticas também, que elas também são muito bem-vindas. Para você que está aqui dentro do grupo, hoje a gente vai para a nossa segunda aula, continuando, tentando conectar a mesma ideia do que a gente fez na primeira, tá bom? Vamos lá? Então a gente vai partir daqui da guarda fechada, da onde a gente terminou na última aula. Na última aula a gente trabalhou uma maneira de chamar para a guarda, começando os dois adversários de joelho. Trabalhamos uma finalização e uma raspagem também. A última aula a gente parou trabalhando a raspagem com a mão na faixa, né? Onde eu tenho a mão controlando as costas do meu adversário e ele é quem sobe para fazer a força para eu trabalhar a raspagem. Lembrando que se eu quero fazer a raspagem com a mão na faixa, ficar com o cotovelo no chão é ruim para mim. Então eu preciso colocar a mão no chão criando uma alavanca. Daí então eu levanto o meu quadril para poder raspar ele. Certo? Essa foi a última posição da nossa primeira aula. O que a gente vai entender? Dois caminhos diferentes, que é quando ele está aqui e ele sobe, que eu acompanho ele. Se eu vou fazer a raspagem com a mão na faixa, controlando só as costas do meu adversário, pode ser que na hora de eu raspar ele, ele abra a mão no chão. Isso faz com que ele consiga me empurrar de volta. Então, quando eu for fazer a raspagem com a mão na faixa, antes de eu levantar o meu quadril, a minha mão, que está na faixa dele, eu vou trazer para o tríceps, próximo do cotovelo dele. Levanto o meu quadril e eu trago o braço dele para mim. Isso vai impedir com que ele defenda a posição. Trago o braço dele para mim, completo a raspagem. Agora ele subiu, eu acompanhei ele, coloquei o meu cotovelo no chão. Eu posso criar dois caminhos aqui. Eu posso levantar para fazer a raspagem, esperar ele defender, ou eu posso, no meio do caminho, quando a mão dele está próxima da minha, eu controlar o punho dele. E aí a gente vai trabalhar a finalização chamada Kimura. Mão no punho, a mão que está nas costas. Eu vou enrolar o braço do meu adversário e controlar o meu punho agora. O que é importante aqui? Eu quero deitar com o braço dele dobrado ainda. Se eu deixar ele estender o braço, eu não vou mais ter a finalização. Vai ser mais difícil para mim, eu vou ter que trabalhar a força. Então, eu controlo a mão no punho, deito, mantenho o braço dele flexionado, fecho a minha guarda. Para finalizar agora, eu saio o meu quadril para o mesmo lado que eu estou controlando o braço. Saiu o quadril, a mão dele, eu vou levar lá na cabeça dele para finalizar. Outro exemplo agora é quando eu subo, ele sobe, eu acompanho ele para fazer a raspagem com a mão na faixa. Vou fazer a raspagem sem a mão no tríceps, ele abre a mão para defender. Quando ele abre a mão para defender, eu volto já enrolando o braço dele, buscando a Kimura. Deito, lembrando que o braço dele precisa estar dobrado, fecho a minha guarda para ele não defender. Saio o meu quadril e agora levo a mão dele para a cabeça. Então, galera, a gente caiu aqui e a gente ficou com a conexão das raspagens e da finalização da guarda fechada. Se eu tenho a mão na gola e ele começa, eu levanto o meu quadril, crio espaço para eu entrar a mão de baixo. Se ele insiste em subir, eu rodeio e uso as minhas pernas para trazer ele. Essa foi a primeira. Ou eu acompanho ele para raspagem com a mão na faixa, ou para poder raspar, ou eu troco direto para Kimura. A ideia é que eu consiga sempre ter um caminho de conexões para eu poder fazer o meu jogo. Mesmo que você seja o iniciante, que esteja começando o jiu-jitsu ali do zero, quanto para você que é um graduado, que está numa fase mais avançada, né? A gente passou por muito tempo treinando muitas repetições de posições. E quando a gente chegava no rola, as posições elas não funcionavam, né? Por que isso acontece? Porque às vezes a gente condiciona o nosso cérebro a fazer uma coisa só, ao invés de a gente condicionar ele a ter um raciocínio lógico dentro do jiu-jitsu, aonde o caminho é de pergunta e resposta, né? O jiu-jitsu é uma comunicação entre eu e o meu adversário. Por isso que a gente tenta fazer sempre, seguindo sempre o caminho do que ele está me entregando, do que ele está disponibilizando para mim. Pensa que para eu fazer o que eu quero fazer dentro de uma luta, eu preciso ter muito controle sobre mim mesma e sobre o meu adversário, que é um pouco mais difícil, né? Então a gente vai criar
sempre as conexões. Como que eu faço quando ele põe a mão no chão, como que eu faço quando eu consigo controlar o cotovelo, como que eu faço quando eu tenho aqui muro encaixado, e assim por diante. O que a gente vai trabalhar agora? A gente já entendeu que quando o meu adversário fica aqui embaixo, para ele isso é péssimo. Então ele precisa trabalhar a postura de guarda. A postura de guarda é uma mão dele vai segurar as duas golas, palma da mão para baixo, e ele precisa criar uma alavanca. Então o braço dele precisa estar estendido e não dobrado, tentando colocar o cotovelo aqui na minha coxa ou no meu quadril. O braço dele precisa estar sempre estendido. A outra mão ele vai apoiar a mão no meu quadril e o braço estendido também. Qual que vai ser o detalhe agora da postura de guarda? Se ele quer subir, repare que agora ele está sentado nos calcanhares dele. Então a posição fica pesada para ele. Pode ver, vamos virar um pouquinho aqui de lado. Bom, tá aqui. Então sempre que ele está sentado nos calcanhares, a posição fica pesada para ele. O que ele quer fazer? A partir do momento que ele fez a postura, ele precisa jogar o peso dele para frente, colocando o peso dele em cima de mim, se apoiando mesmo no meu peito e no meu quadril. Agora sim, ele tem as pernas leves para ele começar a trabalhar a abertura de guarda. Como que ele vai abrir essa guarda? A perna que vai em pé primeiro é sempre a perna do lado do braço que está controlando a gola. Ele coloca a perna em pé, e ele vai subir. A segunda perna, repara que ele está com o pé lá atrás, eu quero que o pé continue lá. Ele só vai levantar o quadril. Pode levantar o quadril? E aí ele abre a minha guarda. Quando ele faz isso, ele consegue abrir, mantendo uma distância segura para ele começar a trabalhar a passagem de guarda. Tudo bem? Volta lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele começou a fazer a postura de guarda. Eu vou aproveitar, antes dele subir, para trabalhar uma raspagem. Que vai ser, eu vou segurar a manga dele, do mesmo lado. Mão dominando a manga. A minha outra mão eu vou segurar a gola dele, do mesmo lado do braço. Então, gola cruzada. Agora eu vou abrir a minha guarda, saindo o meu quadril. Sai o meu quadril, eu quero que o meu joelho entre, que a minha canela conecte no quadril dele. Então eu entro a canela na linha do quadril e a outra perna, ela vai ficar aqui no chão, no tatame, ao lado da perna dele. Quero fazer a raspagem. Às vezes, parece que é desconfortável essa posição, e naturalmente eu começo a abrir o meu joelho, porque isso me traz um conforto maior. Por que eu não vou abrir o meu joelho para fazer a raspagem tesourada? Quando eu entro a minha canela no quadril dele, se o peso dele está para trás, a perna dele fica pesada. Então eu preciso vir com a mão na gola, eu afastando o meu tronco e trazendo ele para cima de mim. Quando eu faço isso, a perna do meu adversário fica leve. E aí eu consigo agora chutar o gancho de cima e fechar o gancho de baixo, subindo para uma montada. Tudo bem? Se eu fizer ao contrário, se eu estou na guarda fechada para fazer a raspagem tesourada, eu saio o meu quadril e eu deixo o meu joelho na linha do peito dele, eu não consigo trazer o peso dele para cima de mim, porque a minha perna cria esse bloqueio. Não é isso que a gente quer fazer agora. O que eu quero fazer agora é deixar esse caminho de cima livre, para eu poder trazer o peso dele para mim, criar espaço, raspar e subir, ganhando uma montada. Tudo bem? Pessoal, na próxima aula, a gente vai trabalhar algumas possíveis saídas da montada. Para isso, a gente precisa entender que hoje a gente fez só eu controlando a guarda, né? Fazendo a raspagem e a finalização. A gente vai começar a trabalhar um pouquinho de defesa, porque pode ser que aconteça comigo também. Então, o primeiro ponto que eu vou deixar para encerrar a aula de hoje é: se você tomou a montada, a primeira coisa que a gente precisa buscar é fechar os cotovelos. Os cotovelos eles sempre têm que estar para dentro do joelho do nosso adversário. Todas as saídas que a gente vai fazer, elas partem do nosso quadril. Eu preciso que a pessoa esteja em cima do meu quadril para eu poder fazer uma barrigada, para eu poder fazer um controle para distribuir o peso dela. Então, se eu tomar montada e eu fico com os cotovelos abertos, eu entrego a possibilidade do meu adversário subir. E aí, quando ele chega nesse ponto aqui, eu não consigo mais sair. Tudo bem? Então, fica para a aula de hoje, nosso encerramento, com esse detalhe. Tomei a montada, cotovelo sempre para dentro.
sempre fechado. Isso é o que a gente vai precisar usar nas próximas aulas para poder fazer as saídas. Se você me acompanhou até aqui, deixe nos comentários o que você achou dessa aula, se ficou clara a explicação, se você ficou com alguma dúvida. E se quiser fazer parte do nosso grupo, o link está na minha bio do Instagram. Lá você pode mandar perguntas a qualquer hora. Toda quarta-feira, às 21 horas, eu lanço uma aula para a gente poder estudar durante a semana e eu fico disponível para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Tudo bem? Muito obrigada. Meu nome é Chayane Coelho. Se inscreva no meu canal, me siga no perfil do Instagram e eu te vejo na próxima semana.